A jornada do mendigo para se tornar milionário. Uma história de superação e esperança. Carlos não acreditava que sua vida se tornaria um drama tão trágico. O ex-professor de matemática, de 50 anos, perambulava pelas ruas movimentadas de São Paulo, cercado por gente apressada, cuja pressa o tornava praticamente invisível. O cheiro do pão fresco, da padaria ao lado, invadia suas narinas. Uma lembrança cruel de tudo que havia perdido, incluindo sua amada esposa. O olhar triste e cansado, os cabelos brancos desgrenhados, a roupa suja e remendada. Tudo servia para contar a história de um homem que um dia tinha sonhos. As noites eram geladas. Ele se encolhia em seu canto, entre caixas empilhadas atrás de um prédio, tentando abafar o frio e a solidão. Ele ouvia os sussurros das pessoas, riachos de conversas, que passavam por ele como se fosse uma sombra. Cada risada, cada comentário que não o incluía, era como um golpe no peito. O dia a dia era uma luta apenas para sobreviver. Pegar restos de comida, esperar pelas migalhas que caíam das mesas dos restaurantes e lidar com o desprezo da maioria. Mas em seu coração, uma faísca de esperança ainda ardia. Um dia, enquanto revirava um monte de lixo atrás de um supermercado, suas mãos tocaram algo duro e misterioso. Anotações financeiras e ideias de negócios. Sons de sirenes e buzinas preenchiam o ar, mas a mente dele estava lá, perdida em fórmulas e planos que poderiam transformá-lo, que poderiam devolvê-lo à vida que um dia teve. As palavras dançavam na sua frente. Poderia mudar sua história? Poderia ser dono de um negócio, ter dinheiro, dignidade? Enquanto mergulhava nas páginas, sua determinação crescia. Ele clicava mentalmente em cada ideia, cada estratégia, mas a sensação de que alguém o observava começava a envolver seu coração como um manto pesado. A figura sombria ao longe, encostada em uma parede, observava cada movimento de Carlos. Uma sensação estranha o invadia. Quem era aquela pessoa? Por que estava ali? O mundo que ele sonhava construir poderia estar à sombra daquele olhar. Um nó na garganta o lembrava da fragilidade de sua nova esperança. Um plano começava a tomar forma em sua mente. Ele sabia que teria que agir rápido, mas qual seria o preço a pagar? Uma competição se formava, não apenas com o destino que o havia trucidado, mas com essa figura sinistra que agora fazia parte de sua realidade. O futuro era incerto, mas o desejo de se levantar fez seu coração pulsar. Ele poderia ressurgir das cinzas ou permanecer na escuridão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Carlos retinha a ideia de um novo começo, a figura sombria não desaparecia de sua mente. O que ele queria? Por que o observava com tanto interesse? A sensação de estar sendo monitorado intensificava a apreensão.
cada ruído ao seu redor se tornava um eco ensurdecedor e seu coração batia acelerado. Mas então, uma voz rasgou o silêncio. Carlos! Um grito cortou o ar e fez Carlos virar. Era uma mulher com um olhar familiar, mas que ele não conseguia identificar. Ela estava a poucos metros de distância, vestida com uma jaqueta clara, cabelos castanho escuros caindo em ondas sobre os ombros. Carla! Ele sussurrou, a voz quase sumindo. 30 anos se passaram desde que Carla, sua ex-aluna, havia se mudado para outra cidade. O que ela estava fazendo ali, no meio dessa vida que ele tanto tentava esquecer? Eu não posso acreditar que sou eu quem encontra você aqui, ela disse, as lágrimas escorrendo pela sua bochecha. O que aconteceu, Carlos? Você era tão cheio de vida. A expressão dela trazia uma mistura de choque e compaixão. Um reflexo de tudo o que ele já havia perdido. Os olhos de Carlos se encheram de emoção, mas a alegria momentânea foi interrompida por uma pontada de desespero. Não tenho mais ninguém, Carla. Minha vida foi um desastre. Não diga isso! Ela avançou, colocando a mão no ombro dele. Eu posso te ajudar. Eu tenho um trabalho agora, uma boa posição. Posso falar com meu chefe sobre você. Carlos hesitou, o medo se entrelaçando com a esperança. Mas antes que pudesse responder, a figura sombria se aproximou, agora claramente visível. Era um homem alto, de rosto marcado e expressão ameaçadora. Ele encarava Carla com um olhar que parecia cortar o ar. Quem é você? O homem rosnou, sua voz repleta de desprezo. O que você está fazendo aqui? Carla recuou, surpresa. Eu só estou conversando com Carlos, não quero problemas. Problemas? Você está mesmo considerando ajudá-lo? Sabe que ele não vale nada, certo? A brutalidade da afirmação fez o braço de Carlos tremer. Ele não queria mais se sentir assim, mas a ferida aberta na lembrança de quem era parecia estar sangrando novamente. Saia daqui! Carlos gritou, uma onda de dignidade o invadindo. Não tenho medo de você! O homem riu, um riso cru e ameaçador. Ele deu um passo em direção a eles, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um barulho ensurdecedor rasgou o ambiente. Um carro em alta velocidade deslizava pela rua, sem freios, diretamente em direção a eles. O impacto foi devastador. O cenário se transformou em um caos. Gritos, vidros quebrados, fumaça subindo. Carlos se virou para proteger Carla, mas tudo desapareceu em uma explosão de dor e confusão. No entrelaçar dos acontecimentos, a identidade daquela figura ameaçadora tornou-se um mistério, enquanto a vida de Carlos se transformava mais uma vez. Quando a poeira assentou, Carlos se viu sozinho, caído no chão, com uma visão turva. Ele não sabia o que tinha acontecido, quem estava vivo e quem não estava. O medo apertava seu peito. O que restou dele agora? Enquanto tentava entender o vazio ao seu redor, uma imagem lhe veio. A mente, as anotações financeiras, as ideias de negócios e a promessa de um futuro que parecia tão distante. As luzes da cidade giravam ao seu redor. A vida continuava. Mas ele sabia que as respostas não viriam facilmente. Algo grande tinha mudado, e o que viria a seguir poderia ser ainda mais devastador. Carlos se viu no chão, a visão embaçada e o coração disparado. Ele mal conseguia compreender o que havia acontecido. O caos ainda reverberava em sua mente.
Ecos de gritos e o cheiro de fumaça invadiam seus pulmões. Ele tentou se erguer, mas a dor na perna o fez gemer. Com esforço, ele virou a cabeça para onde Carla estivera, mas ela não estava mais lá. O desespero tomava conta dele. O tempo parecia ter parado. Uma multidão se aglomerava ao redor, rostos pálidos e preocupados. Ele ouviu murmúrios, mas as palavras pareciam distantes, como se alguém as estivesse sussurrando em um outro mundo. Ele conseguiu focar em um homem que se aproximava, uma expressão de choque em seu rosto. Quando o homem chegou mais perto, Carlos quase não acreditou no que via. Era João, seu antigo colega da faculdade. "Carlos, meu Deus, é você!" João exclamou, agachando-se ao lado dele. "O que aconteceu? Você está bem?" "Carla, ela estava aqui." Carlos forçou a voz. "Não sei onde ela foi." "Calma, vamos ajudar você." João pegou o celular e imediatamente começou a chamar uma ambulância. "Fique comigo. Não feche os olhos." Mas uma nova onda de dor atravessou o corpo de Carlos e ele se deixou levar pela escuridão. Quando abriu os olhos novamente, estava em uma maca, cercado por luzes brilhantes e pessoas em uniformes brancos. O barulho estava intenso, mas ele tentou se concentrar. A dor ainda o consumia, mas sua mente estava alerta, inquieta. "Precisamos estabilizá-lo!" Ele ouviu alguém gritar. "Verifiquem os sinais vitais." Carlos lutou para lembrar. Fragilidades de sua vida, antes do desastre, dançavam em sua mente. Ele viu Carla, aquele olhar de preocupação, a figura sombria se aproximando. E então, uma memória inesperada atravessou sua mente. Uma conversa que teve com Carla, anos atrás. Ela estava lhe contando sobre um antigo amigo de infância que ficara rico, um cassino. Uma ideia perigosa que agora parecia mais real do que tudo. "Carlos, o que você está pensando?" perguntou João, olhando com intensidade. "Foque aqui em mim." Foi então que ele a viu. A imagem de Carla, que havia desaparecido antes, agora estava diante dele. Mas não era o que Carlos esperava. Ele estava confuso. O olhar dela era desesperado. Seus olhos, antes tão reconhecíveis, agora pareciam vazios. "Carlos!" Ela falou com um tom angustiado. "Eu nunca quis que você soubesse. Está tudo conectado. O que aconteceu naquela noite? O homem! O cassino! Eu não sou a única que ele observou." A revelação calou Carlos. Seu coração começou a acelerar. "O que você quer dizer? O que aconteceu naquela noite?" Eu trabalhei para ele," ela confessou, a voz tremendo. "Estava tentando te proteger, mas agora ele está atrás de você, e eu também." As palavras dela foram como um choque. O homem sombrio não era apenas uma presença do passado, mas uma conexão direta com aquilo que Carlos tentava esquecer. E será que Carla também estava enredada nesse jogo terrível que o havia arrastado de volta à escuridão? Carlos olhou nos olhos de Carla, buscando respostas, mas em vez disso encontrou uma mistura de medo e determinação. Ele não sabia se poderia acreditar nela, mas as peças estavam se juntando de uma forma assustadora. Uma verdade se desenrolava diante dele, uma linha tênue entre quem eram e o que se tornaram. Os sons ao redor se tornaram abafados. Ele sentiu um nó na garganta, a urgência do momento pressionando sobre ele. "Carla, precisamos sair daqui, os dois." Mas o que isso significava? Que vida eles poderiam ter agora que tudo parecia tão diferente?
E o homem sombrio? Quem era ele? Qual era seu verdadeiro objetivo? Quando a ambulância começou a se mover, Carlos percebeu que a única certeza era a inquietude dentro dele. O que viria a seguir? Tudo estava prestes a mudar e Carlos não tinha ideia de quem podia confiar. Carlos estava em uma maca. Os sons ao seu redor começavam a se fundir em um zumbido, mas a imagem de Carla ainda queimava em sua mente. O que você quer dizer, Carla? Ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. Mas quando ela olhou para ele, seus olhos estavam cheios de terror e arrependimento. Ela estava sobrecarregada como algo que precisaria ser revelado. As luzes da ambulância piscavam e ele sentiu o movimento frenético. A dor ainda pulsava em sua perna, mas a emoção era mais forte. Precisamos sair daqui, os dois, que ele sussurrou. A intensidade daquela frase fez o coração dele acelerar ainda mais. Carla hesitava, seu rosto refletindo um conflito interno. Carlos, há algo que você precisa saber. Não sou apenas uma ex-aluna. Não sou apenas uma amiga. Na verdade, eu sou sua irmã. As palavras caíram como uma bomba, estourando o que ainda restava de lógica em sua mente. O quê? Ele se virou para ela, os olhos arregalados. Era como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Você está dizendo que eu tenho uma irmã? Isso não faz sentido. Ela ficou em silêncio por um momento, a verdade pairando entre eles como um fantasma. Perdi contato com a família há anos. Quando você perdeu tudo, eu não sabia onde procurar. E então? Então eu fui parar na órbita dele. Quem é ele? Carlos perguntou, tentando juntar as peças com a urgência de quem se afunda em águas desconhecidas. Quem está atrás de mim? É o homem que te observava. É o meu chefe. Ele não é só um chefe. É um financiador de um cassino e, Carlos, eu trabalhei para ele, mas não foi como pensei que seria. O desespero na voz dela estava presente, cada palavra soando pesada. Ele está envolvido em coisas que você não pode imaginar. E agora que você o atraiu, ele vai atrás de nós dois. O que ela estava dizendo fez sentir um frio na espinha. A vida dele estava entrelaçada a um mundo escuro que ele nunca esperou. Mas antes que pudesse processar tudo, um novo rugido de dor cortou seu corpo e tudo escureceu por um momento. Quando Carlos recuperou a consciência, estava em um novo ambiente, uma sala de hospital. A luz estava intensa e o cheiro de desinfetante tornava tudo mais real, mas a sensação de desamparo persistia. O que ela havia dito ainda ecoava na sua cabeça. Antes, ele pensava que a única batalha era contra seu passado. Mas agora, tudo estava mudando. O médico entrou, olhando para ele com uma expressão que não prometia alívio. Carlos, você está bem, mas precisamos discutir as circunstâncias do acidente. O homem inclinou a cabeça e lançou um olhar significativo, que fez a pele de Carlos arrepiar. Ele forçou a voz. E a mulher que estava comigo? E quanto a Carla? O médico hesitou. Apenas precisamos focar na sua saúde agora. Carlos sabia que algo estava errado. Um nó apertou seu estômago. Ele precisava encontrar Carla. Havia algo estranho e perigoso nessa situação que ele não conseguia decifrar. E bem deep down, tinha certeza de que a verdade que cercava Carla estava muito além do que ele imaginava. Ele olhou ao redor da sala, sentindo que o tempo estava se esvaindo. Onde está ela? A voz saiu mais alta do que ele pretendia. Mas o doutor não respondeu. E aquele silêncio foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Então,
Bem no fundo de sua mente, uma ideia surgiu. E se toda essa conexão com Carla fosse uma armadilha? E se as revelações que ela trouxe fossem apenas uma parte de um plano muito maior? O impulso de descobrir a verdade pulsava dentro dele, mas a fragilidade da situação tornava tudo mais complicado. Ele havia perdido demais, e enquanto se esforçava para entender a magnitude do que havia começado a se desdobrar, a única certeza era de que o que viria a seguir poderia destruí-lo de vez. Carlos se encontrava preso em seus pensamentos. A tensão no ar apertava seu peito. "Onde está Carla?" ele repetia. Um lamento que ecoava em sua mente. A sala de hospital era fria, mas o calor da ansiedade o envolvia. Por que ninguém responde? As enfermeiras passavam. Algumas lançavam olhares furtivos, mas ninguém dizia nada. O médico saiu e Carlos pôde vê-lo conversando ao telefone, com gestos amplos e preocupados. Uma inquietação crescia dentro dele. Ele não podia deixar isso assim. Não poderia ignorar o que Carla lhe dissera. Algo estava profundamente errado. "Carlos, você precisa se acalmar", disse João, ao entrar na sala com uma expressão preocupada. As pálpebras pesadas dele denunciavam uma noite sem dormir. "Os médicos disseram que você está fora de perigo, mas precisa de descanso." E a Carla? O que aconteceu com ela? A urgência na voz de Carlos surpreendeu até mesmo a si. Ele se forçou a se levantar, mas a dor explodiu em sua perna. "Eu não sei. A ambulância a levou para outro hospital." João balançou a cabeça, a preocupação estampada no rosto. Ela estava machucada. Machucada? Mas o que aconteceu? A cada palavra, a angústia aumentava. Assim que ele falou, uma ideia atravessou sua mente como um raio. "Espere, João. Você sabe quem era aquele homem?" João hesitou. "Aquele que estava com vocês?" Ele parecia perigoso. Era difícil de dizer. A voz dele falhou. Carlos respirou fundo. "Eu preciso descobrir." Ele se levantou da cama, ignorando a dor. Mas antes que pudesse dar um passo, a porta se abriu. Uma enfermeira entrou, seu rosto pálido como uma sombra. "Senhor Carlos, precisamos conversar", disse ela, a voz tremendo. Ele sentiu um frio na espinha. "Sobre o quê?" Ao revisar as câmeras de segurança do hospital, notamos algo incomum. Ela afirmou, a expressão sombria. "Alguém entrou em seu quarto enquanto você estava se recuperando." "Quem?" Carlos perguntou, sua voz quase um sussurro. A ansiedade pelos movimentos do mundo à sua volta cresceu, e ele sentiu o coração disparar. "Uma figura encapuzada", disse a enfermeira, quase incapaz de prosseguir. Ela estava cuidadosa, como se quisesse te proteger ou te monitorar. Não conseguimos ver o rosto. A dúvida começou a se espalhar como uma sombra. "Ela? Você disse ela?" A mente de Carlos estava a 1000 por hora. Era Carla? Não, não pareceu ser. O que preocupa é que essa figura saiu antes que tivéssemos a chance de intervir. Não sabemos seus motivos. E se ela estivesse aqui por causa daquele homem? E se ele também estiver próximo? Carlos sentia todos os músculos tensionados. Desespero começou a invadir seu pensamento e ele precisava agir. A enfermera parecia hesitante. "Preciso avisar a segurança. No sabemos cuáles sean sus intenciones." Antes que pudiese sair, un grito ecoó pelo corredor. A enfermera ficou paralizada. Carlos también. Una sensación de impotencia o invadió. "¡Vamos!
gritó él, y con un esfuerzo grandioso comenzó a se arrastrar en dirección a Porta. Los ecos de una sirena comenzaron a latejar en seus oídos, y él sabía que precisaba encontrar Carla. Algo no estaba cierto. Mas entonces, medio de la confusión, él vio a alguien se aproximando. Una presencia imponente. El hombre que envolvía el mundo de las siniestras. El mismo que lo observó antes. Agora, com um olhar intenso e determinado, parecia pronto para confrontar os segredos escondidos nas sombras. Carlos sentiu o sangue gelar. O homem virou a esquina, e um sorriso enigmático se formou em seus lábios. Carlos, disse ele, a voz suave, mas cheia de ameaças. Vejo que você finalmente começou a entender, mas está muito além do que imagina. O momento congelou. Tudo em Carlos queria correr, mas as palavras ecoaram. O que você quer de mim? O medo e a raiva se misturaram em sua fala. Você está prestes a descobrir a herança de sua família. E Carla, bem, ela faz parte disso tudo. O homem respondeu, um brilho maligno em seu olhar. O coração de Carlos disparou. O que ele queria dizer? O que sabia? Uma verdade escondida se formava na névoa das revelações. O que estava prestes a desmoronar, assim como a vida de Carlos, tornaria tudo ainda mais complicado. Espere! Carlos gritou, desesperado, enquanto o homem dava as costas e se afastava. A risada se perdendo no eco do corredor, que o chão se movia sob seus pés. Carla, o que está acontecendo? E com isso ele percebeu que a batalha estava apenas começando. E que a resposta que procurava poderia estar mais perto do que imaginava. Mas seria tarde demais para salvá-la? Carlos encarou o homem, o coração acelerado, como se quisesse saltar do peito. As palavras enigmáticas do visitante ecoavam em sua cabeça. Você finalmente começou a entender. O que ele entendia? O que estava prestes a descobrir? A tensão no ar era palpável, como se cada segundo contasse. Espere! Carlos gritou, seus instintos gritando para que ele não deixasse o homem ir. Mas o intruso já estava se afastando, desaparecendo no corredor. Volte aqui! Ele sentiu a pressão crescendo no peito, uma mistura de raiva e medo. Mas não havia tempo a perder. Enquanto ele tentava se levantar, a dor na perna o atingiu como um choque elétrico. Ele não podia deixar que essa oportunidade escapasse. Com um esforço imenso, ele se pôs de pé, os pulseiras da maca tilintando no processo, tentando não se deixar abater, desesperado. Carlos decidiu seguir o homem. Ele deu passos trôpegos, sem se importar com a dor. A enfermeira que o havia atendido estava no corredor, mas não a notou. Uma sirene distante soava. O ambiente estava confuso, mas a única coisa que importava era encontrar Carla. No entanto, quando virou uma esquina, algo se chocou contra ele. Um segurança. Ei! Você não pode sair assim! O homem o agarrou pelo braço, mas Carlos lutou para se soltar. Eu preciso ir! A Carla! Ela pode estar em perigo! Ele estava prestes a descrever tudo, mas o peso da situação o paralisou. O segurança hesitou. Uma expressão de dúvida cruzou seu rosto. Você acha que estão envolvidos naquela explosão? O segurança sussurrou. Com um olhar furtivo, olhando ao redor como se esperasse um ataque a qualquer momento. Explosão? Carlos sentiu uma onda de pânico. O que aconteceu? O que você sabe? Mas o segurança balançou a cabeça, como se soubesse que não deveria falar.
Ele puxou Carlos para o lado, onde o ruído da ambulância e o movimento frenético da equipe médica se misturavam ao caos. Fique calmo, eles vão querer te ouvir. E então a cena mudou repentinamente. Um grito estridente varreu o corredor, seguido por um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu sob os pés de Carlos. O alarme soou e a equipe médica foi tomada por uma onda de pânico. "Evacuação!" gritou uma enfermeira, enquanto as luzes piscavam. Carlos olhou em volta, aturdido. O que está acontecendo? A adrenalina disparou em seu corpo. Caminhando com dificuldade, ele se espremeu entre a multidão que corria em direção à saída, quando, em meio ao tumulto, uma silhueta familiar se destacou. Era Carla. Mas algo estava errado. Seu cabelo estava desgrenhado e suas roupas estavam sujas. O rosto estava pálido e as feições distorcidas pela ansiedade. Carlos sentiu a esperança se reacendendo por um momento. "Carla!" ele gritou, tentando chamar sua atenção. Mas então tudo mudou de novo. O homem sombrio reapareceu repentinamente, bloqueando o caminho de Carlos. Seus olhos escuros pareciam brilhar com malícia. "Você não pode chegar até ela", ele disse, uma nota de satisfação na voz. "Ela não é quem você pensa." O tempo pareceu parar. "O que você quer dizer?" Carlos perguntou com a voz embargada, confuso e assustado. O coração batia tão forte que doía. "Quando eu a achei, ela já estava dentro das minhas garras. E agora, você, Carlos, vai descobrir que tudo o que você achou que sabia era uma mentira." O sorriso do homem se alargou, um brilho maligno nos olhos. Não pode ser verdade." Carlos mal conseguia respirar, mas nesse instante, a segurança atrás dele tentou conter a figura obscura. O caos aumentou e a tensão na sala se elevou a um ponto de ruptura. "Carla, o que está acontecendo?" ele gritou, os olhos se voltando para ela. Mas ela só olhou de volta, a expressão inexpressiva, o olhar vazio, como se estivesse perdida. "Ajuda-me!" ela sussurrou, mas a palavra vinha com um peso que era impossível ignorar. Então, num movimento rápido, a figura escura a puxou para perto. E diante de todos, ele revelou algo nas mãos. Um botão de sino. E então tudo começou a desmoronar. Ela nunca foi sua irmã. Era uma isca. E agora você só tem duas opções: juntar-se a nós ou ver tudo e todos que ama se destruírem. Carlos paralisou. O choque fez tudo girar em sua mente. Era real. A verdade exposta em um momento. As imagens, o passado, tudo o que ele acreditava ser seguro estava se desvanecendo em um caos sem fim. O que ele faria agora? Com sua vida e seu futuro em perigo, a única certeza era que algo muito maior do que ele estava em jogo. Ele sentiu um nó na garganta. O que poderia fazer? E a vida que ele sonhou, onde estava? O homem começou a se afastar, levando Carla com ele, e Carlos soube que tinha que agir. Mas naqueles segundos, a dúvida pesava sobre ele como uma pedra. Quais seriam os próximos passos? A batalha estava apenas começando, e a linha entre amigo e inimigo se tornava mais tênue a cada instante. Carlos encarou o homem, o medo e a raiva se entrelaçando em seu peito. "O que você quer de mim?" A pressão no ambiente era sufocante, e cada segundo parecia se estender. O homem esboçou um sorriso, um brilho maligno em seus olhos.
Você está prestes a descobrir a herança de sua família. E Carla, bem, ela faz parte disso tudo. A adrenalina disparou em Carlos. Ele precisava de respostas. Ao fundo, o caos aumentava, os sons dos gritos e das sirenes ecoando como um eco distante. Então, a imagem de Carla, frágil e assustada, cruzou sua mente. Carla! Ele gritou novamente. Mas o homem apenas riu. Sua irmã está mais envolvida do que você pode imaginar. Mas não é hora para você entender. Você tem uma escolha: juntar-se a nós ou esperar o pior. O homem deu um passo para trás. Comportamento ameaçador, mas também sugeria que seu próximo movimento seria crucial. Carlos abriu a boca, mas as palavras não saíam. O labirinto de emoções e confusão na sua mente estava quase paralisante. Eu não vou deixar você levá-la, gritou. Nesse instante, algo inesperado ocorreu. O chão sob eles começou a tremer. Um estrondo surdo ressoou pelas paredes do hospital, enquanto a luz fluorescente começou a piscar. Carlos e o homem olharam em volta, confusos. Os gritos se tornaram mais intensos e um cheiro de fumaça invadiu a sala. Debruçado sobre hamacas, Carlos percebeu que a estrutura do hospital estava sob ataque. Foi quando ele viu. Uma figura encapuzada apareceu na porta com um movimento rápido. O homem sombrio virou-se para ela, o rosto pálido se contorcendo de ódio. Você? O que está fazendo aqui? A mesma coisa que você sempre fez, a figura respondeu, sua voz gelada e familiar. Proteger o que é importante. Chegou a hora disso tudo acabar. Carlos congelou. Em um espaço de segundos, a figura desceu o capuz, revelando um rosto que deixou todos sem palavras. Era sua mãe, que ele achava que estava morta. O que? Você está viva? Sua voz saiu com uma incredulidade que mal pôde conter. O choque foi como um soco no estômago. As memórias do passado, os rumores sobre sua morte, tudo flutuava de volta. Como você pode estar aqui? Carlos, sua mãe disse, um olhar sério e profundo. Você não entende o que está acontecendo. Eu não estou aqui para proteger a verdade, mas para tirar você dessa vida. Eles não são quem dizem que são. As revelações intercaladas entre o caos deixaram Carlos aturdido. A figura que o espreitara, o homem que ameaçava Carla, sua própria mãe. Tudo parecia um pesadelo. Você fez isso? Você deixou isso acontecer? Perguntou ele, mais confuso do que nunca. Uma explosão ecoou pela estrutura. E um pedaço do teto desabou próximo que Carlos hesitasse. Ele olhou para Carla, que agora estava encapuzada sob os braços do homem sombrio. O olhar dela não era de medo, mas um brilho intenso que ele não reconhecia. Carlos, ajude-me, ela clamou, mas havia algo em sua expressão que parecia distante, quase como se ela estivesse mudando. Foi como se o mundo tivesse parado e girado ao mesmo tempo. A verdade começava a se clarear, mas não na direção que Carlos esperava. Carla, ele olhou para ela, esperando que tudo o que conhecia não estivesse se desintegrando em sua frente. Enquanto a fumaça preenchia o corredor e os gritos se intensificavam, a conexão entre ele, Carla e sua mãe parecia ter se distorcido. Qual era a verdadeira face daquilo que agora enfrentavam? O que mais eles não sabiam? Antes que pudesse processar tudo, um novo estrondo ecoou. A sala tremeu e a luz se apagou. Carlos se sentiu puxado para a escuridão. O que realmente estava acontecendo? Ele sabia que as respostas estavam mais distantes do que nunca.
e que cada revelação nova criava apenas mais perguntas. Um futuro incerto se desenhava diante dele, e a única certeza era que a batalha estava prestes a se intensificar, mais sombria e mais complexa do que ele jamais poderia imaginar. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés, a escuridão o engolindo enquanto a figura de sua mãe pairava diante dele. "O que você está dizendo? Como você pode estar viva?" Era um grito impotente, cheio de confusão e dor. Ele queria entender, mas tudo o que conseguia pensar era na calamidade que estava prestes a desabar sobre eles. "Elos, escute!" ela exclamou, a urgência na voz transparecendo. "Não temos tempo, eles virão atrás de nós." O homem sombrio, que segurava Carla, sorriu de maneira fria. "Você realmente acha que sua mãe pode te salvar? Ela é parte do jogo, Carlos." As palavras dele cortaram o ar pesado como uma lâmina. A realidade pareceu distorcida, os ecos de seus pensamentos colidindo. "Parte do jogo? O que você quer dizer?" A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. O homem inclinou a cabeça, um brilho de satisfação em seus olhos. "Tudo isso está conectado, Carlos. Você e sua família sempre estiveram no centro desta rede. Carla está aqui por uma razão. E você sempre foi o alvo." Cada sílaba carregava o peso de séculos, fazendo Carlos hesitar. O que ele não sabia sobre sua própria vida. Enquanto Carlos lutava para compreender, as luzes da sala começaram a piscar violentamente, como se a tensão estivesse se acumulando em um ponto crítico. A fumaça começou a invadir o ambiente, misturando-se com o pânico que crescia entre aqueles que ali estavam. "Mãe, precisamos ir agora!" ele gritou. Mas o tempo parecia se arrastar. Carla estava paralisada. Seus olhos, que antes eram uma janela para aqueles sentimentos familiar, agora pareciam vazios e distantes. "Carlos", ela murmurou, mas havia algo em seu tom. Algo que não soava como um pedido de ajuda, mas como uma advertência. A confusão rápida assumiu Carlos. "Carla, você está bem?" perguntou com a voz trêmula. Mas ela não respondeu. Em vez disso, um vislumbre de entendimento cruzou seu rosto, seguido por uma mudança radical. Ela olhou para o homem sombrio e um sorriso malévolo se alargou em seus lábios. "Eu sempre estive com você. Você não vê?" Carlos ficou perplexo, a realidade se desmoronando ao seu redor. "O que você quer dizer?" A voz dele estava cheia de desespero. "Você! Sempre pensei que você era o alvo, mas na verdade, você é nosso aliado! Sua força pode nos levar longe, mesmo em meio ao pior. O homem aqui sabe disso." O homem riu, a gargalhada ecoando ao redor deles, como se estivesse orquestrando um plano diabólico. "Não, isso não pode ser verdade." Carlos balançou a cabeça em descrença. "Você não pode estar do lado dele." "Se você não aceitar, Carlos, sua cabeça irá rolar." O homem sorriu, mas estava ansioso. A tensão saturava o ar, e em um movimento abrupto, Carla avançou em direção ao homem, seus olhos brilhando de um modo que Carlos nunca vira. "Você sabe o que devemos fazer. Lembre-se do que eu disse." E foi nesse instante que tudo desmoronou. O homem acenou para que os seguranças entrassem. E enquanto eles surgiam como sombras da névoa da incerteza, os olhares dos presentes se fixaram em Carlos. O tempo parou. Uma explosão de luz ofuscante e um novo tremor sacudiram o hospital, os alarmes soando em um rugido ensurdecedor. No meio do caos, algo caiu do teto, um pequeno dispositivo
Carlos o viu despencar a poucos passos dele. Um botão. Um dispositivo que poderia mudar tudo. Não! Fique longe! Ele gritou, a adrenalina disparando em seu corpo. Mas Carla estava avançando. Ela levantou a mão, seu olhar determinado. É agora ou nunca, Carlos! E em um movimento preciso, pressionou o botão antes que ele pudesse gritar um aviso. Uma onda de choque explodiu, tudo ao redor explodindo. Em uma confusão de fumaça, luz e gritos, Carlos se sentiu ser lançado para trás, a força do impacto o derrubando. O que ele viu no último momento, antes de tudo desaparecer, era a visão de Carla, um brilho de poder em seus olhos, um sorriso que prometia muito mais do que ele estava preparado para aceitar. E então, escuridão total. Quando Carlos abriu os olhos novamente, não fazia ideia de quanto tempo havia passado. O hospital estava em ruínas, mas não havia sinal de Carla ou da figura sombria. Apenas o eco de seus gritos e um silêncio profundo. A única certeza que ele tinha agora era que tudo que acreditava saber estava em questão. Ele estava mais perdido do que nunca e, em algum lugar nessa bagunça, talvez estivesse prestes a descobrir a verdade mais devastadora de todas. Carlos acordou em um lugar que parecia estranhamente familiar, mas os ecos do que havia acontecido ainda dançavam em sua cabeça. Ele se levantou devagar, sentindo a dor latejante na perna. O hospital estava em ruínas e um cheiro de fumaça misturado com o de sangue preenchia o ar. A imagem de Carla e do homem sombrio ainda queimava em sua mente. Mas aquela confusão emocional foi substituída por algo mais sombrio quando ele viu o que acontecia ao seu redor. A luz era fraca, as paredes estavam cobertas de marcas de queimadura e pessoas corriam em pânico. Carlos sentiu um nó na garganta. Estava extasiado e nervoso. Ele precisava encontrar Carla. Enquanto caminhava cautelosamente, tentando não chamar a atenção, algo chamou sua atenção no canto da sala. Uma figura encapuzada, agachada e concentrada, parecia mexer em algo entre destroços. Carla? Ele sussurrou. Mas a figura não respondeu. Aproximou-se lentamente, seus batimentos cardíacos acelerando. Espiou por cima do ombro dela e, ao ver o que as mãos nervosas estavam segurando, seu coração afundou. Era um dispositivo, um controle remoto com vários botões. Naquele momento, uma lembrança atravessou sua mente como um relâmpago. O homem sombrio havia mencionado algo sobre herança e ataques. A ideia de que aquele aparelho poderia ser a chave para tudo o que estava acontecendo paralisou Carlos. O que ele estava prestes a fazer? Carlos, você não deveria estar aqui. A figura encapuzada finalmente falou, erguendo a cabeça. A voz ecoou como um estrondo e Carlos arregalou os olhos. Era Carla, mas algo havia mudado nela. O brilho que antes iluminava seu olhar agora era uma miragem de obsessão e determinação. Você precisa entender. Ficamos sem tempo. Sem tempo para o quê? A angústia mudava sua voz, enquanto tentava não se deixar levar por aquela nova realidade. O que você está fazendo com isso? Imagina se seus inimigos soubessem de tudo, disse ela, o semblante misturando frieza e um sutil prazer. Temos um plano, Carlos. Um plano para restabelecer a ordem. Siga e você verá. Não é o que você sempre quis? Eu só quero saber o que está acontecendo. E sua voz soou como um grito. Ele percebeu que estava no meio de algo maior do que poderia suportar. O que ordem significava nas mãos de Carla? Mas antes que ele pudesse pensar mais, o homem sombrio apareceu atrás de Carla, envolto em fumaça. Ótimo trabalho, Carla! O dispositivo está em suas mãos. Exatamente como planejado.
ele disse, suas palavras como espinhos enfiando-se no peito de Carlos. Você, Carlos murmurou, sentindo a traição vaporizando o ar ao seu redor. Você está com ele? Carlos, você está sendo ingênuo, Carla disse. Um riso frio escapando de seus lábios. Toda a... Nossa vida foi uma armadilha e agora precisamos acabar com ela. O homem que você pensou que era seu inimigo sempre esteve aqui, ao nosso lado. Você me traiu? O desespero agora dominava seu ser. A luta interna era feroz. Era um mundo inverso, onde até mesmo a irmã que ele havia abraçado como salvadora agora surgia como uma traidora. Não é traição, é sobrevivência. Olhe em volta, Carlos. O que restou das suas certezas? Juntos podemos controlar isso. Podemos ser mais fortes do que eles. O que você quer para a sua vida? Essas perguntas são insignificantes se nós temos o poder. A mente de Carlos rodava. A intensidade da realidade o atingia como um soco. O espaço e tempo estavam distorcidos ao seu redor. O poder, ele repetiu, torcendo as palavras com desprezo. Por cima de quem? E ali, em meio ao homem sombrio e a figura encapuzada, uma verdade cruel e devastadora começou a despontar. Era como se a própria terra sob seus pés tivesse sumido. Ele estava cercado por mentiras e agora não sabia quem era. Mas antes que pudesse definitivamente questionar a nova aliança deles, um rugido ensurdecedor explodiu do dispositivo que Carla segurava. Um brilho ofuscante emanou dele e se espalhou pela sala como um incêndio. Os gritos das pessoas se transformaram em ecos distantes e, em meio à luz, Carlos percebeu que a única reação que restava era lutar ou morrer tentando. O que havia começado como uma luta pela verdade agora se transformava em uma batalha por poder. Carla estava mudando. E no instante em que tudo girou em uma nova direção, uma bomba de tempo começava a contar os minutos, enquanto o destino deles pairava na balança. Quem realmente eram eles? E o que a verdadeira herança traria para Carlos? O peso da revelação paralisou suas pernas. Ele precisava saber e, portanto, seguir em frente. Mesmo que a sombria verdade ameaçasse devorá-lo, Carlos estava cercado pelo caos. A sala do hospital, antes um refúgio, agora era um cenário de destruição. Fumaça densa preenchia o ar e os gritos de desespero ecoavam como um eco distante. Carla, agora encapuzada, segurava o controle remoto que pulsava com uma luz ameaçadora. No fundo, o homem sombrio sorriu, como se estivesse em casa na desgraça que se desenrolava. Você realmente acha que isso vai acabar bem para você? O tom dele era estridente, uma combinação de desprezo e prazer. Carla olhou para ele e vislumbrou um brilho gélido nos seus olhos. Algo havia mudado. Havia uma escuridão muito além da confusão que Carlos conhecia. Carlos, ouça! Carla chamou. A voz enérgica em contrapartida à sua expressão. Podemos controlar isso. Podemos ser mais fortes. Você sempre sonhou em ter poder. As palavras dela eram venenosas, como uma lofada de ar gelado em um dia quente. Carlos sentiu um aperto no peito. A ideia de que seu futuro poderia ser construído sobre mentiras o deixava inquieto. Não, Carla, você não entende! Ele gritou, a dor em sua voz ressoando como um tambor. Isso não é o que eu quero! Ei, acorda! Um barulho o fez olhar para trás.
e ele viu as árvores se desdobrando no limite da visão de sua memória. Recordações. Para onde tudo isso estava levando? Vocês dois! O homem sombrio gritou, sua voz cortando através do caos. O tempo acaba. Ou vocês se juntam a mim, ou eu mesmo cuido disso. Carlos sentiu que seus joelhos vacilavam. Como ele havia chegado a este ponto? Cercado por traidores, por ainda buscar uma luz no fim do túnel. O quê você quer de nós? Carlos perguntou. Sua voz agora um sussurro. A transição de esperança para a dúvida o deixava completamente desorientado. Ele não sabia de quem desconfiar mais, do homem sombrio ou de Carla. Uma nova ordem, o homem respondeu, com um sorriso enigmático. Um novo poder que vocês poderão controlar, ou morrerão tentando. As palavras dele ressoaram como um aviso, mas havia algo mais aos olhos de Carla, algo avassalador. Eu não confio em você, Carlos disse, o desespero transbordando em sua voz. Carla, precisamos sair daqui, agora! Mas a luz do dispositivo que ela segurava começava a brilhar com intensidade. Feixe de energia explodiu, iluminando as sombras e colocando cada um no seu lugar. Essa realidade não pertencia a eles mais. Carlos! Carla gritou. Nessa mistura de frenesi, algo se partiu. Você sempre foi a chave. E naquele momento, ele percebeu que não era uma aliada, mas uma jogada de xadrez na mente do homem sombrio. Eu não sou sua peça. Com um movimento rápido, Carlos se lançou para a frente. O impacto foi visceral. Um golpe que ressoou em seus pulmões, enquanto o dispositivo se chocou contra o chão. Um clarão ofuscante encheu a sala. E, ao mesmo tempo, um silêncio cortou o ar. Ele viu o olhar de Carla mudar, o tempo congelando enquanto a verdade se revelava. Instantes depois, o feixe de luz explodiu, em uma onda de energia que varreu. Casala! Era um grito coletivo, uma união de dor e libertação. Carlos caiu. Enquanto a fumaça o envolvia, ele percebeu que alguns laços estavam se quebrando. E num piscar de olhos, ele acordou. Estava de volta à rua, sob o brilho escasso da luz da cidade. As lembranças misturadas à dor agora eram ecos de uma batalha vencida, mas não sem custo. Carla estava na frente dele, mas o que ele via era uma sombra do que deveria ser. Carlos, ela disse, o olhar perdendo a clareza. Desculpe! As palavras dela ficaram penduradas no ar, mas o que realmente restava? Ele queria se juntar a isso, ser parte de algo, mas o que Carla propôs não era o caminho. Ele apenas balançou a cabeça. Um nó na garganta. Outra vez, Carla. Não vou deixar o passado me definir. Não hoje. Ao olhar em volta, o caos da cidade continuava. As luzes brilhantes ofuscavam a visão do que estava por vir. Mas ele sabia que a batalha nunca terminaria. Naqueles momentos de incerteza, ele decidiu que sua jornada não era apenas sobre poder ou traição, mas sobre se reerguer. O futuro era um mistério que eles ainda precisariam enfrentar. E enquanto caminhava para a luz distante, Carlos sentiu uma mistura de alívio e inquietante dúvida. O que realmente o aguardava? Poderia ele escapar das sombras de um passado que ainda o assombrava? Uma coisa era certa. A luta estava longe de acabar. E aí, você se identificou com a jornada de Carlos? Se sim, agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo chegue a mais pessoas. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de compartilhar e interagir.